Olá, pessoas, tudo bem? Finalmente vamos aqui para o nosso quarto registro de unboxing de questões sobre o Enem. A gente já gravou um vídeo sobre filosofia antiga, um outro sobre medieval, um terceiro sobre moderna e agora é o quarto e último vídeo a respeito do Enem, cujo objetivo é responder 10 questões de filosofia contemporânea. E isso consiste no quê? Nas produções filosóficas mais recorrentes em edições anteriores do Enem, do século XIX até os dias atuais. Separei aqui essas questões tentando não repetir os filósofos, então são 10 questões sobre 10 temáticas e autores distintos, né? Então vamos aqui ao compartilhamento de tela e a resolução desses exercícios, beleza? Simbora. Temos aqui uma questão do Enem PPL 2022, uma questão sobre. Vou espirrar aqui só um minuto. Ai, ai. Uma questão sobre Karl Marx. Enem 2022, PPL, textinho do Manifesto do Partido Comunista. Hora boa de ter crise de espirro. Vamos lá. Vamos ler o texto. Diz o seguinte: a sociedade burguesa moderna surgiu no declínio da sociedade feudal. Não aboliu os antagonismos de classe. Vale dizer que, apesar de boa parte da historiografia discordar, o Marx trabalha com a categoria de classe social em regimes econômicos anteriores ao capitalismo. Existe uma parte da historiografia, a qual eu me vinculo, que compreende que o modelo de classe é uma exclusividade do capitalismo, né? As sociedades anteriores eram sociedades de casta ou de estamento, mas o Marx trabalha com essa categoria de classe em outras periodicidades, né? Entendendo por classe a demarcação entre quem domina os meios de produção e quem é subjugado deles, né? E essa relação, segundo Marx, se opera desde de que a humanidade existe, desde que práticas de sociabilidade se efetivam, né? Beleza. O Marx diz: não fez senão estabelecer novas classes, o fim do feudalismo, né? Novas condições de opressão, novas formas de lutar em lugar de luta em lugar das anteriores. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza por ter simplificado esses antagonismos de classe. Toda a sociedade está se dividindo cada vez mais em dois grandes campos hostis, em duas classes em confronto direto, a da burguesia, dona dos meios de produção, e a do proletariado, que é aquele que vende a sua força de trabalho. Compreendendo essas duas categorias que eu estou te anunciando, você vai marcar a alternativa que melhor corresponde a esse antagonismo. Né? Está dizendo aí no comando. Típico das sociedades urbanas, industriais, o conflito social apresentado no texto é consequência do quê? O conflito entre burguesia e proletariado se dá em razão do quê? Letra A, da imposição de políticas neoliberais. O neoliberalismo é um sistema econômico do século XX. O Marx já tinha morrido, então não faz sentido que o Marx esteja falando disso. B, exploração da propriedade privada. Esse é o lance para o Marx, né? A burguesia é dona dos meios de produção na propriedade privada e o operariado é quem vende essa força de trabalho e não tem o alcance dos lucros oriundos dessa propriedade. Então, me parece bastante razoável a letra B. Letra C, implantação de uma abertura comercial. A gente já visualizava isso em regimes econômicos anteriores, o próprio mercantilismo, né? Então, não. Letra D, repressão dos movimentos sindicais. Na época do Marx, que estavam sendo fundados os primeiros sindicatos. Então, não é essa a questão. Essa é uma questão marginal à discussão que é central. Letra E, consolidação da democracia representativa? Não, esse não é um problema do conflito. A democracia é, não é a razão do conflito entre burguesia e proletariado. Talvez sim uma democracia de matriz burguesa, mas a grande pauta é de quem domina os meios de produção, a propriedade. Né? Então, por isso, a única alternativa realmente plausível é a letra B. Eu já havia dito isso em outras oportunidades e não custa dizer novamente. No Enem, existem alternativas que elas fazem até algum grau de sentido e nem por isso ela é o gabarito. O gabarito é o que melhor se adequa ao comando e ao texto. Há uma correlação dos dois, tal como vislumbrava lá o Benjamin Bloom, que desenvolveu a chamada taxonomia de Bloom,
ou a ideia de teoria de resposta ao item. Então, não é aquela velha noção de verdadeiro e falso dos vestibulares tradicionais. Então, letra B. Vamos para a questão 2. Questão tranquilinha aqui que envolve a senhorita Simone de Beauvoir, a feminista e existencialista Simone de Beauvoir. Pega-se um trecho no Enem de 2015, um trecho famoso de uma obra dela chamada O Segundo Sexo. Nesse trecho ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma como a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. É toda uma análise simbólica, histórica, sociológica sobre a construção social do lugar da mulher. Beleza. O comando diz assim: na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar o movimento social que teve qual marca? A Simone de Beauvoir estruturou um movimento social que teve qual objetivo central, qual marca, qual fundamento? Letra A. O fundamento foi pressionar o Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Eu não tenho dúvidas de que isso era uma preocupação da Simone de Beauvoir, mas não é a marca central do pensamento dela, entende? Então, não marca. Letra B. Pressionar o legislativo, aqueles que propõem leis, para criticar a dupla jornada de trabalho. Eu também tenho certeza que a Simone de Beauvoir se preocupava com essas pautas, mas não está na centralidade do seu feminismo e nem da natureza desse texto, né? Letra C, organizar protestos públicos para garantir a igualdade de gênero, buscar pressionar por meio de ações populares, manifestações, o desejo de que a mulher possa ocupar um espaço que outrora era exclusivo de homens. Exatamente isso. Letra C me parece a mais adequada, né? Letra D, opor grupos religiosos para impedir casamentos homoafetivos. Com certeza ela seria favorável a casamentos homoafetivos, mas essa não é a discussão central. A discussão central são pautas gênero, pautas sobre sexualidade, pautas sobre o universo da mulher. Então não marca a letra D. Letra E, estabelecendo políticas governamentais para promover ações afirmativas. Sem dúvida ela queria promover ações afirmativas, mas não é a centralidade da crítica dela. Então você perceba que aqui é a típica questão do Enem. Todas as alternativas têm algum grau de sentido, não tem nenhuma absurda. Só que só tem uma que se encaixa como uma luva no texto e no comando, que é a letra C. Tá? Beleza. Marx, Simone de Beauvoir. Vamos para um terceiro tema aqui, o senhor Michel Foucault. Diz o seguinte, num livro chamado Vigiar e Punir, a história do nascimento da prisão, ele diz o seguinte: o leproso é visto como uma prática de rejeição. Ao exílio cerca, deixa-se que se perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados um policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula, se subdivide. O grande fechamento, por um lado, o bom treinamento, por outro. A lepra e a sua divisão, a peste e seus recortes. É uma marca, a outra analisada e repartilha. O exílio do leproso, a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. O que o Foucault está falando aí? Sobre uma tendência da nossa sociedade de criar um processo de normatização, de adestramento, de docilidade dos corpos, de isolamento, para aumentar a base de produtividade social. Beleza, com base nisso, vamos ao comando. O comando diz: os modelos autoritários descritos no texto, considerando, obviamente, que você conhece o pensamento Foucaultiano, apontam para um sistema de controle, que se baseia no quê? Qual que é a base teórica do Foucault? Ela está voltada a que tipo de diagnóstico? A formação de uma sociedade disciplinar, a flexibilização do regramento social, ao banimento de uma autoridade repressora, a condenação da degradação humana, a hierarquização burocrática estatal, desses conceitos, qual é tipicamente vinculado ao pensamento Foucaultiano? Quem conhece Foucault sabe que um dos temas centrais dele é analisar o quanto que a nossa sociedade ocidental, moderna, se ocupou em
disciplinar os corpos, corpo do louco, corpo do leproso, do morador de rua, do prisioneiro, das mulheres, dos homossexuais, o quanto que tudo que é considerado anormal trata-se de normatizar, de adestrar. Então, claramente a letra A. As demais alternativas, elas têm até lá alguma razão de ser, dizem respeito a discussões Foucaultianas, mas não diz respeito a um conceito central dele, que é o do poder disciplinar, né? Então, letra A, questão, na minha avaliação, até de nível fácil. Vamos para a questão 4. Essa questão, na época, deu muita confusão, então eu quero até analisar ela com calma. Enem, PPL 2021, diz assim, ó, queremos tratar da tirania de animais, aliás, de quem que é o texto, né? Do Peter Singer, filósofo australiano, autor de duas obras muito emblemáticas, uma obra chamada Libertação Animal e uma outra obra chamada Ética Prática, cujo objetivo dele é refletir políticas veganas, vegetarianas, que do ponto de vista até utilitarista, se voltam à preservação da vida em geral, de uma relação mais responsável e ética com a natureza e de que a gente passe a ter uma visão que ele chamou de anti-especista. O Peter Singer entende que nós temos uma visão social especista. A gente observa a natureza como se ela tivesse a nosso dispor, como se a gente pudesse explorar da natureza de forma absolutamente irrestrita, enquanto a natureza estiver ao nosso uso. Ocorre que há uma discussão hoje sobre economia verde, sobre sustentabilidade, porque a gente sabe que os recursos estão acabando, né? E o que que ele sugere? Uma visão anti-especista, a gente parar de considerar que está muito acima da natureza e passar a se compreender como parte do processo, né? Beleza. E aí o texto fala exatamente isso. Ele diz: queremos tratar da tirania dos animais humanos sobre os animais não humanos. Essa tirania causou e ainda causa dor, sofrimento, apenas comparáveis aos que resultam de séculos de violência de seres humanos brancos com seres humanos negros. A luta contra ela é tão importante quanto as lutas, as disputas morais e sociais. Ele está dizendo o absurdo da gente submeter os animais não humanos a sofrimento, à morte, ao nosso expediente de prazer, é tão absurdo quanto nos séculos passados o humano branco submeteu o humano negro ao seu campo de dominação. Essa é a base dele. E aí vem o comando. O trecho apresenta uma característica importante da corrente ética contemporânea que se designa o quê? Letra A, ecoética, uma visão superior da natureza? Certamente, as visões do Peter Singer são de uma ética ecológica, mas não de uma visão superior da natureza, nem que a natureza é superior a nós, nem que nós somos superiores à natureza. A ideia é que fazemos parte de um ciclo, né? Então não se aplica. Letra B, bioética, implicação biológica das ações. A letra B, ela é a mais próxima do gabarito depois do gabarito. Minha galera marcou a letra B. Porque ele é um autor da bioética? É, mas antes dele ser um cara dedicado à bioética, ele construiu, Peter Singer, um conceito filosófico próprio, autoral. E era isso que a questão queria saber, se você conhece a obra do Peter Singer, né? E o grande contributo teórico dele é o de anti-especismo, conforme eu acabei de explicar há pouco, né? Que é definir, configurar uma visão igualitária das espécies, né? Que é exatamente o que está na letra C. Por isso ela é o gabarito, né? A letra D, existencialismo, valorização crescente da subjetividade, isso diz respeito àquela filosofia francesa, Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, né? Letra E, relativismo, compreensão diferenciada de alteridades. Em nenhum momento Peter Singer se propõe relativista, a ética para ele não é flexível. Há que se formar e defender um direito à vida de forma unilateral, né? E isso não é uma questão a ser relativizada, por exemplo, do sofrimento animal, né? Então, a única alternativa que nos sobra é, de fato, a letra C. Eu vou dar uma pausadinha aqui na nossa gravação, que não vai impactar vocês, porque eu vou regressar novamente. É só um stop aqui. Minha filha está chorando. Prontinho, pessoas, vão voltar aqui a compartilhar. O bom dessas gravações
do Zoom, é que a gente pode pausar e retornar, né? De modo que não impacte vocês. Tia já está dormindo tranquilamente, novamente. Então vamos para a questão 5. Enem, PPL, 2020. Questãozinha sobre Adorno e Horkheimer. Primeira coisa que você tem que lembrar que são filósofos ali da escola de Frankfurt, né? Então, vamos ao texto. Primeiro, de uma obra também famosíssima, chamada Dialética do Esclarecimento, obra essa em que eles inauguram aquele conceito mais conhecido da escola de Frankfurt, que é o conceito de indústria cultural. E aí, Adorno e Horkheimer diz assim, o seguinte: por força da industrialização da cultura, desde o começo do filme, já se sabe como ele termina. Quem é recompensado, e ao escutar uma música, o ouvido é treinado perfeitamente capaz para, desde os primeiros compassos, adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem um lugar como previsto. O que o texto está dizendo? Que um produto cultural da indústria cultural ele tem um grau de previsibilidade tremendo, porque a gente, quando consome uma cultura de massa, a gente quer um lugar de conforto, de reconhecimento, escutar aquela música que soa familiar, ver aquele filme que termina em final feliz, em que o vilão é preso e que o herói é recompensado, né? Que isso gera do ponto de vista artístico? Esse é o comando, né? A crítica ao tipo de criação mencionada no texto teve como alvo, no campo da arte, o quê? O que isso gerou? Uma burocratização do processo de difusão, a valorização da representação abstrata, a padronização de técnicas de composição, sofisticação de equipamentos disponíveis, ampliação do campo de experimentação. O que o texto está alegando? Qual é a crítica levantada aí? Me parece bastante evidente que é a letra C, né? Ele está criticando o quanto que a arte, quando massificada, quando industrializada, ela se torna padronizada. Parecem que os filmes de Hollywood têm todo a mesma estrutura de roteiro. Parece que os livros de coachings e os best-sellers de autoajuda atendem a uma mesma fabricação, que a música de gêneros que são adestrados pela indústria apresenta a mesma sonoridade, né? Não tem a ver com nenhum burocracia de difusão de obra de arte, não tem a ver com abstração, muito pelo contrário, há uma diminuição da abstração artística. É, os equipamentos hoje são mais sofisticados, mas eles não estão falando disso, e nem de campos de experimentação, né? Basta você lembrar do conceito de indústria cultural que a coisa se resolve, beleza? Questão 6. Essa questão é boa. Eu achei ela muito bem elaborada. Questão Enem 2020, eles pegaram um poema do Fernando Pessoa e pegaram um trecho de uma obra muito importante do Merleau-Ponty. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o Merleau-Ponty é um filósofo fenomenólogo, é da fenomenologia, como Heidegger, como Husserl, né? Então, vamos ao texto do Fernando Pessoa. Ele diz assim, ó: os meus pensamentos são sensações. Penso com os olhos, penso com os ouvidos, penso com as mãos, penso com o pé, com o nariz, com a boca. Beleza. E aí vem o Merleau-Ponty dizendo: tudo que eu sei do mundo, através, inclusive, da ciência, eu sei por conta de uma visão minha, ou de uma experiência, ou seja, empiricamente, sem a qual, através desses símbolos, os empíricos, eu não poderia dizer nada. Aí a pergunta é, alinhando os dois textos, qual a perspectiva que se ampara o pensamento do Fernando Pessoa e do Merleau-Ponty? Se você não sabe nada do Merleau-Ponty, a interpretação de texto te leva ao gabarito. Mas você sabe. Você sabe que o Merleau-Ponty tem um conceito muito importante, especialmente os meus alunos, a gente trabalhou isso em sala, que é o de corpo vivido. Corpo vivido. A ideia de que a gente constrói registros memoriais a partir da sensibilidade. A gente ativa a nossa memória quando os nossos sentidos são chamados à memória. Quando você sente aquele cheiro, sei lá, de terra molhada que você não sentia há muito tempo, e isso ativa uma percepção da sua primeira infância, né? O Merleau-Ponty chama isso de corpo vivido. E está completamente adequado ao poema de Fernando Pessoa. O comando diz assim:
os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia do conhecimento, numa perspectiva que ampara o quê? Letra A, que a razão é anterior ao domínio cognitivo. Isso é uma visão cartesiana, racionalista. Tem nada a ver com Merleau-Ponty, que está muito mais próximo dos empiristas até. Letra B, confirmação de que os saberes são inatos. Novamente, isso é uma ideia essencialista, idealista, metafísica. Parmênides, Platão, Santo Agostinho, René Descartes, não tem nada a ver com Merleau-Ponty, que, como eu havia dito, tem uma visão mais experimental, mais empírica, de uma outra linha filosófica, né? Valorização do corpo na apreensão da realidade. A gente percebe a realidade através de bases empíricas, sensoriais, com o nosso corpo. Me parece bem mais adequada essa alternativa, né? Letra D, verificabilidade de proposições do campo da lógica. Eles não são teóricos do campo da lógica, exatamente como um Aristóteles, por exemplo, quando escreve o Organon. Letra E, buscar a contemplação de verdades atemporais. Não, a relação é temporal. O quanto que o meu corpo, a minha sensibilidade, ativa registros de memória. Então, a única alternativa plausível, que inclusive se encaixa com o conceito de corpo vivido, é a letra C. Ótimo. Vamos para mais uma. Questão 7, sobre Habermas. Habermas é o filósofo vivo mais importante da chamada Escola de Frankfurt. E aí o que vai pedir aqui é um conceito típico da filosofia de Habermas, o conceito mais importante da filosofia de Habermas. Então vamos lá. Diz o seguinte: na sociedade democrática, as opiniões de cada um não são fortalezas ou castelos para que neles encerremos uma forma de autoafirmação pessoal. Não só temos que ser capazes de exercer nossas razões em argumentações, como devemos desenvolver a capacidade de ser convencido pelas melhores razões. A partir dessa perspectiva, a verdade buscada é sempre um resultado e não um ponto de partida. O que ele quer dizer com isso? Você não pode ter uma verdade já previamente dada, você tem que dialogar com as pessoas e buscar emoldurar uma verdade. Dialogar, né? Essa conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a controvérsia, é o que nos leva à busca por uma verdade. E aí o comando diz assim, ó, a ideia da democracia presente no texto se baseia na concepção do Habermas, acerca do discurso. E ele defende que a verdade é o quê? O que está pedindo aqui? A principal teoria do Habermas, que é a chamada teoria da ação comunicativa. Para ele, na sociedade, quanto mais intercâmbios comunicativos houverem entre pessoas de orientações ideológicas distintas e elas estiverem igualmente interessadas em perceber o outro, mais democrática é essa sociedade. O nome dessa teoria é Teoria da Ação Comunicativa. Se você sabe disso, certeza absoluta que você vai acertar essa questão. Então, vamos lá. Letra A. Ele está falando do alvo objetivo alcançável por cada pessoa como agente racional autônomo. Isso tem uma herança meio kantiana, de uma razão autônoma em busca de um compromisso ético. Não é disso que ele está falando. Tem muito mais a ver com o que eu teorizei agora há pouco ao interpretar esse texto, né? Letra B. Critérios acima do homem, de acordo com o qual podemos julgar opiniões que são as melhores. A ideia não é pensar num critério acima do ser humano, não é pensar em metafísicas. Ele é um autor marxista, então ele é um materialista histórico dialético, então para ele não existem essas abstrações, essa metafísica, essas questões idealistas, né? Letra C. Construir uma atividade racional comunicativa entre os indivíduos, cujo resultado é atingir algum grau de consenso. A gente pode discutir em pessoas diferentes e chegar num ponto de unidade, de confluência. É exatamente isso que ele está dizendo. Me parece o gabarito, letra C. Mas vamos ver as duas outras. Produto da razão, que todo indivíduo traz latente educativo. A razão e a educação são ferramentas políticas muito importantes, mas essa não é a centralidade do texto. O texto faz referência à importância de debater, de trabalhar polêmicas, controvérsias, conversações, que é o que a letra C indica, né? Então, a letra D parece um deslocamento do que está sendo chamado à tona. Letra E,
resultado que se encontra mais desenvolvido entre os espíritos elevados, a quem cabe a tarefa de convencer os outros. Isso lembra um monte de gente, menos o Habermas. Lembra Platão, de uma sofocracia, lembra os positivistas, quando eles falam do espírito positivo, lembra Hegel, quando fala em um espírito absoluto, mas nada lembra Habermas no que ele diz de teoria da ação comunicativa. O que melhor se adequa, sem dúvida nenhuma, a letra C. Né? Beleza. Uma questão 8. Questão 8 sobre Friedrich Nietzsche. Enem 2021. Diz o seguinte: minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é o amor fati. Nada a desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. O que é esse amor fati? É construir uma relação prazerosa, estética com a vida, fabricada por você mesmo, a partir das suas vontades de potência, a partir dos seus desejos. E o Nietzsche, ele tem uma crítica muito direcionada a dois pilares da moral ocidental, que é o cristianismo e o platonismo. Então, para ele, a moral platônica e cristã atrapalham na busca desse amor fati. E aí, com base nisso, você vai marcar a alternativa que melhor corresponde. Diz assim, ó, essa fórmula indicada pelo Nietzsche consiste em uma crítica na tradição cristã. Qual é a crítica dele frente à tradição cristã para se chegar a esse amor fati? Por que é que não se chega nesse amor fati dentro de uma configuração cristã? Letra A. Porque os cristãos combatem práticas sociais de cunho afetivo? Não, muito pelo contrário. Os cristãos querem uma sociedade mais afetiva e o Nietzsche também, isso não é um problema. Letra B, porque impediu o avanço científico moderno, a igreja até perseguiu os cientistas, de fato, durante o Renascimento, mas essa não é a crítica do Nietzsche, isso nada tem a ver com amor fati. Letra C, associar cultos pagãos a uma sacralização da natureza, o Nietzsche também analisa isso, mas não tem nada a ver com a ideia de amor fati. Né? Letra D, ele condena os modelos filosóficos, a tradição cristã condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica de modo algum. Santo Agostinho estudava Platão, Tomás de Aquino estudava Aristóteles, então não faz sentido. Letra E, consagra a relação humana no campo transcendental. Isso para o Nietzsche é um problema. Os cristãos acreditam que a realização humana se dá no pós-vida, no nível espiritual. E para o Nietzsche, a realização da natureza humana se dá neste mundo, e não no mundo metafísico, porque esse mundo metafísico não existe. Ele é um filósofo ateu. Então ele entende que um cristão abre mão dessa vida mundana na expectativa de uma vida transcendental. Vida essa que para o Nietzsche não existe. Então a letra E é o gabarito. Né? Beleza. Vamos para a questão 9. Você veja que foram 8 questões sobre 8 assuntos diferentes. Né? Então a gente tentou pluralizar bastante. Questão 9 sobre Arthur Schopenhauer, filósofo que o Nietzsche, inclusive, estudou bastante. Schopenhauer diz o seguinte, num livro chamado Aforismo para a Sabedoria da Vida. Diz assim, sentimos que toda a satisfação de nossos desejos advinda no mundo se assemelha à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Beleza. A gente tem um comando aqui que relaciona esse trecho de Schopenhauer com as inspirações dele. Diz o seguinte, o trecho destaca uma ideia remanescente da tradição filosófica ocidental, segundo a qual, perceba que o comando não está falando da ideia do Schopenhauer, está falando da ideia dos autores que Schopenhauer leu. E o Schopenhauer foi influenciado, sobretudo, por 2 pilares intelectuais, pelas religiões de matriz oriental, como o budismo, e pelos filósofos do período helenístico, especialmente os epicuristas e os estoicos, que estavam muito implicados em buscar um autoconhecimento, o equilíbrio, a moderação. E para o Schopenhauer isso se importava como um mecanismo de tornar a vida com menos sofrimento. A vida é marcada por dor e sofrimento. E segundo Schopenhauer, a gente sofre menos quando a gente aprende a administrar isso. Por isso que o texto fala isso, que
A satisfação dos nossos desejos, quando a gente se entrega a ela, a gente se assemelha a um mendigo que fica feliz quando tem a sua fome saciada. E ele não deveria ficar tão feliz porque amanhã ele está com fome de novo. Então a gente tem que ser resignado, entender que o sofrimento faz parte da vida e aprender interiormente, psicologicamente, a lidar com isso. Esse sentido schopenhaueriano, antes de tudo, é epicurista, é estoico. Ele leu nesses caras, né? E aí o comando está falando disso. Qual que é a ideia remanescente que ele está buscando? Dessa ideia de felicidade. Não a felicidade para o Schopenhauer, mas porque o Schopenhauer é pessimista, então não há um mundo plenamente feliz para ele. Mas essa ideia remanescente vem do epicurismo, que a felicidade está na moderação, no equilíbrio, no autocontrole. Beleza. Aí você vai marcar. Tem a ver com o quê? Consagração de relacionamentos afetivos. A ética schopenhaueriana é até uma ética da compaixão, teria a ver com isso. Caso o trecho do texto nos levasse a essa ideia, o que não é o caso. Então não marca. Administrar uma natureza interior, me parece bem adequado isso aí. Quanto mais equilibrado eu estiver interiormente, melhor eu vou saber lidar com a vida. E mais próximo eu estarei da felicidade, segundo Epicuristas, que o Schopenhauer muito leu. Me parece bem adequada a letra B. Letra C, fugacidade do conhecimento empírico. Ele não está falando de teoria do conhecimento, racionalismo, empirismo, criticismo, não tem nada a ver com isso. Liberdade de expressão religiosa, ele não está falando de religião. Letra E, muita gente na época marcou. Busca por prazeres efêmeros. Os prazeres são efêmeros, passageiros, para o Schopenhauer? São. Mas ele não está dizendo que a gente deve buscar. E nenhuma tradição do período helenístico diria isso. Talvez os hedonistas, mas o Schopenhauer não se ligou tanto neles, né? Então a única alternativa plausível aí é a letra B. Beleza? Essa foi uma questão que teve uma média de erro alto na época, mas assim, se a gente entende o contexto da questão, dá para acertar com uma certa tranquilidade, né? Vamos para a última, uma questão até mais antiguinha ali, do início do novo Enem, que agora já está velho, né? O Enem passou a ter o formato mais próximo que vocês conhecem hoje, 2009. Essa questão é a segunda aplicação de 2010. E ela é boa porque ela correlaciona vários autores. Diz assim: quando Édipo nasceu, Édipo, do mito de Édipo, né, de Sófocles, do Édipo Rei, e do complexo de Édipo, né, que o Freud utilizou como recorte e análise. Então vamos lá. Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia no qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse o menino. Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses que morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então de casa em busca de seus pais para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelo caminho da Grécia, encontrou Laio, ele não sabia que era o pai dele, né? E seu séquito, que insolenemente ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava o seu verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar a Tebas, dominada por uma esfinge. Ele decifrou o enigma da esfinge, tornou-se rei de Tebas, casou-se com a rainha Jocasta, que era sua mãe, e ele desconhecia. Então, é um dos vários textos trágicos da mitologia grega, né? E aí, diz o seguinte, o comando: no mito de Édipo, o tema destaque é a ideia entre destino e determinismo. Ambos, características do mundo grego, abordam essa relação entre o ser humano livre e a providência divina. A expressão filosófica que toma pressuposta a tese do determinismo é: você vai marcar a alternativa que tem mais a ver com essa ideia determinista. O Édipo tentou evitar o seu destino, tentando driblar os deuses, e não conseguiu, né? Qual ideia tem mais a ver com isso? Embora o gabarito aqui não seja de filosofia contemporânea, as opções demais são. Então, bastava você olhar o seguinte, antes de você ler a frase. Se há um determinismo religioso no texto, a frase que melhor se adequa é a de uma visão determinista e religiosa, né? Aí você vê, letra A é uma frase do Sartre, filósofo ateu. Letra C, uma frase do Schopenhauer, filósofo ateu. Letra D, frase do Michel Foucault, filósofo ateu. Letra E, Nietzsche, filósofo ateu.
Então, a única que sobra, evidentemente, é a letra B, Santo Agostinho, que é um filósofo que trabalha, por exemplo, com liberdade e predestinação, que é exatamente essa ideia do destino e determinismo, da providência divina e da liberdade humana, né? Então, você factualmente saberia que é a letra D, aliás, a letra B de bola. Bastava, então, entender isso no primeiro momento, mas mesmo que você não entendesse isso, leia a frase. Letra A diz, letra de Sartre diz, nasci para satisfazer a necessidade que tinha de mim mesmo? Não, ele foi condenado ali, ele casou com a mãe, matou o pai, ele não queria fazer isso, mas foi destinado isso a ele, né? Letra B, ter fé, é assinar uma folha em branco e deixar que Deus faça o que quiser. Então, você aceitar o seu destino, né? Me parece muito mais adequado com o texto, que é algo que o Édipo acabou não fazendo, mas deveria ter feito, na ótica da mitologia. Letra C, até porque ele tornou as coisas muito piores, né? Letra C, quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. Olha, me parece que o Édipo estava muito chateado com a vida dele, tanto que ele se cegou ao final da história, né? Letra D, não me pergunte quem eu sou e não me diga permanecer o mesmo. Isso é uma visão anti-essencialista, enquanto o texto é altamente essencialista, né? Letra E, o homem, no seu orgulho, criou Deus, a sua imagem e semelhança. O texto não defende a ideia de Deus como uma criação humana, mas Deus como uma entidade realmente existente, os deuses, no caso, né? Então, a única alternativa plausível, de fato, é a letra B de bola. Beleza. Respondemos aqui 10 questões sobre 10 assuntos diferentes de filosofia contemporânea. Os vídeos anteriores foram mais outras 30 questões, ao todo 40, sobre mais de 30 temas diferentes. Então, estou convicto de as questões de filosofia que vocês encontrarão no Enem, da primeira semana de novembro de 2023, serão fundamentalmente questões desse estilo, desse estilo estrutural, desse estilo temático, conceitual e com esses autores, beleza? Então, espero ter ajudado. Desejo para vocês uma boa sequência de estudo e sigo aqui as ordens, beleza? Grande abraço, beijo, tchau, tchau.